noite, igreja. Paz seja convosco. Podemos assentar. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por você que nos sustentou em oração essa semana que eu não estava muito bem. Realmente, na sexta-feira eu estava aqui com alguns homens trabalhando e nós comemos, acho que uma pizza. Que inclusive alguém pediu pizza hoje. Alguém estava entregando pizza aí. Alguém pediu aqui pizza, não? Não? Mas estavam entregando pizza aí. Eu falei, acho que para deixar aí. Alguém quer ou não? Bom, ninguém quer, então fica pra gente mesmo, viu? Não tem problema nenhum. Você quer ou vocês pediram? Ah, você quer. Ah, tá. Recebemos então. Na sexta-feira nós recebemos assim uma pizza à noite, e aí eu comi, e dessa sexta, da sexta retrasada, até quarta-feira eu fiquei muito mal, peguei uma virose, pensei que fosse Covid, não era, fiz exame e tudo mais. Acredito que já tive Covid, a minha esposa já teve, meu filho já teve, mas hoje, quando eu cheguei aqui, na verdade ontem que eu vi as coisas feitas, eu não tinha visto ainda. Eu vi a foto do telão. Tem uma serralheria aqui em cima para sustentar esses dois projetores aqui, de R$6.000 aqui, para sustentar dois projetores aqui, para ele não ficar tremendo, assim como ficava aquele outro aqui. E eu fiquei assim, eu queria estar acompanhando isso, por conta da segurança, tanto dos colaboradores que estavam aqui, quanto a nossa depois que vai ficar aqui embaixo. Mas Deus falou para mim o seguinte, olha, eu não preciso de você lá, não. Deus me deu um dispenso assim, legal. E porque Deus tinha e tem outros planos para a minha vida. E o plano que Deus tinha para a minha vida essa semana passa por você, pela tua intercessão. Quando você lembrou da minha família, lembrou da minha vida e você pediu pela minha saúde, o Senhor ouviu as tuas orações. E se Ele ouviu as tuas orações em relação à minha família, quanto mais em relação a você. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor o abençoava. Então, certamente, quando você me abençoou com a tua oração, você foi abençoado. Tem uma porta aberta, escancarada para você hoje, simplesmente pelo fato de você ter orado por mim. E é disso que vamos falar esta noite aqui. Cadê o João? Eu combinei um código com o João. Eu combinei com ele, Mateus, que quando eu colocasse a mão na orelha assim, que ele ia aumentar o retorno. E ele, tá chegando ali, acho que ele... Eu falei da pizza, acho que ele se empolgou. Era calabresa, mussarela, o que era, João? Dá só um grauzinho aqui. Mas isso, ótimo. Estamos entrando em mais uma estação. E tantos recados que demos aqui, de coisas que pretendemos fazer, mas só acontece o que Deus quer. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece são os planos do Senhor. E desde a formação do mundo, lá em Gênesis capítulo 1, Deus ele fez tempos e estações. Ele criou uma semana, na verdade ele criou um dia, e nesse dia é composto de 24 horas, e as 24 horas ela é dividida em duas partes, 12 horas para o dia e 12 horas para a noite. O número 12, então, o número de governo, algo especial tem com este número 12. Criou 12 meses do ano, e nos 12 meses do ano ele dividiu então em estações. E ele criou astros, ele criou as estrelas, o sol, a lua. E tudo isso que nós vemos, ora nós vemos a lua grande, nova, ora nós vemos a lua minguante. Ora nós vemos a lua bem pertinho de nós. Ora nós vemos uma lua crescente, como estávamos vendo ontem de casa, e a Priscila foi tirar uma foto. Uma lua esplendorosa assim na minha janela, eu tive que tirar uma foto dela, muito linda. Por que o Senhor ele teve o detalhe de fazer tudo isso? Porque há tempo para tudo debaixo dos céus.
Há tempo de ficar doente e há tempo de curar. Se você está doente hoje, saiba que a próxima estação é a estação da cura para a tua vida. Porque aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Se você está numa situação de dificuldade hoje, saiba que a próxima estação, porque há tempo para tudo debaixo dos céus. A próxima estação é uma estação de prosperidade e de abundância. Para quem assim acredita que Deus criou tempo para tudo debaixo dos céus. Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E dentre estes meses que Deus criou, Ele identificou um determinado mês do ano, em que Ele colocou para a atmosfera espiritual daquele mês, que fosse governada pela tribo de Benjamim. E o início, o nome deste mês em hebraico é Kislev. Se você puder repetir comigo, seria legal. Você está me ouvindo aí atrás? Essa parede mudou completamente a minha referência de áudio. Então eu preciso me acostumar um pouco mais. Kislev, repita comigo, Kislev. Está escrito em algum lugar aqui nesse, não, né? Kislev, ali ó, Kislev, está aqui ó. Por que que esse telão ficou tão baixo? Porque não é um telão só. Isso aqui é uma projeção multimídia, aonde ele serve de cenário. Por isso baixo, ok? Quando nós mudarmos a iluminação, essa sombra que você está vendo não vai aparecer aqui, ó, né? Porque aqui o projetor, ele está projetando atrás de mim aqui, ó. O que está dando sombra é a luz. O próximo passo a investirmos é exatamente na iluminação. E a projeção, já pensou a gente chegando aqui, mostrando as coisas aqui na tela? É para isso que você investiu nisso aqui. Kislev. E também, em alguns textos da Bíblia, é relatado como Kisleu. Foi traduzido do hebraico para o português como Kisleu. É o terceiro mês do calendário civil e o 9º mês do calendário redentivo de Deus. E você não precisa entender disso. Quem precisa saber disso sou eu. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais, o que você faz? Vai lá no Pleno Louvor Academy e assiste a aula de calendário bíblico. Contrata o curso Calendário Bíblico, que o professor Renan vai estar mostrando para você os meses do ano na língua hebraica e o significado de cada mês. E Kislev, ele significa confiança. Diga comigo, Kislev é igual a confiança. E eu já logo começo aqui com Salmo 125:1, que diz assim, dá só um grauzinho a mais de volume aí, só para eu ver uma diferença aqui. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A palavra confiança aparece aqui em Salmo 125:1. Ou seja, em meio à pandemia, não se abala, porque confiam no Senhor. Um mês em que, se confiarmos no Senhor, como eu, essa semana, eu precisei confiar ao Senhor, porque se eu estivesse com a minha saúde plena, eu estaria aqui até 1, 2, 3, 4 da manhã, porque eles trabalharam à noite. Isso demonstraria uma falta de confiança minha, que o Senhor estaria cuidando da casa dele. Ele me fez dormir no sábado, da 1 da tarde às 10 da noite. E depois, das 11h30 até 6 da manhã. Quem quer ter um sono assim, gostoso assim, mais saudável? Talvez pela falta de confiança, o Senhor deixa chegar o vírus em nossas casas, para que nós possamos
descansar, porque a Bíblia diz que enquanto os justos descansam, Ele trabalha para os seus. E todo mundo se mobilizou porque o pastor estava doente. Tem um monte de anjos se mobilizando agora a teu favor. Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim Deus dá aos seus amados o sono. Eu sou amado do Senhor, Ele me deu um sono profundo. Nesse mês de Kislev é mês de sono profundo. Você está entendendo aonde a atmosfera que você vai sair daqui esta noite? Um mês que vamos depositar a esperança, os sonhos, os projetos no Senhor, porque é Ele quem vai realizar enquanto Ele me dá o sono. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Mais uma vez, para eu crer, eu preciso confiar. O pastor Márcio lançou um desafio, uma palavra. E por que ele lançou essa palavra? Porque eu chamei ele e falei, pastor Márcio, o Senhor nos mandou a realizar esta obra. E para realizar essa obra, o Senhor precisa mandar recursos, e os recursos estão no bolso do povo, vai vir recursos. Então nós precisamos lançar essa palavra. Eu confiei no Senhor, por isso eu estou seguro que vai acontecer. Agora eu estou seguro que vai acontecer porque um profeta, acreditando na palavra, lançou a palavra para o povo. E o povo, acreditando na palavra do profeta, vai prosperar e debaixo da confiança e da segurança do Senhor, vão dormir tranquilo, porque o Senhor vai acrescentar aqueles que dormem. É debaixo dessa atmosfera que estamos entrando nesse mês. E por isso, lá em Hebreus, o livro de Hebreus capítulo 4, hoje cantamos Hebreus capítulo 1, um texto esplendoroso. Por sinal, o livro todo de Hebreus é muito lindo. Hebreus capítulo 4 fala sobre confiança. Todos os versículos tratam de confiança, mas o versículo 16, ele diz assim, ó, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Eu preciso me movimentar com confiança, tendo a certeza que vai acontecer algo neste trono da graça, porque é o trono do presente. Não é que eu mereço alguma coisa, mas eu tenho direito. Eu estou com Jesus, eu tenho direito. Eu preciso me movimentar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, este é um mês de ficarmos menos desgastados. É um mês de descansarmos do Senhor. Completamente ao contrário do calendário gregoriano, porque estamos no final do ano, aonde vão lhe pedir para fazer horas extras. Você vai perder noites de sono de tanto trabalhar. Perderia se não estivesse confiando no Senhor. Porque debaixo da palavra que você está ouvindo aqui esta noite, se você crer nesta palavra, você sairá daqui não para viver do fruto do teu trabalho, mas da confiança no Senhor que executa o trabalho a teu favor. Você sai para trabalhar às 5, pois sai um ônibus 4h30 para passar vazio aqui na tua porta, para você pegar e ir dormindo no ônibus. Ô pastor, isso é milagre. E essa é a palavra que estamos lançando aqui. Qualquer um pode pegar o ônibus aqui, levantar, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar suas contas, qualquer um pode fazer. Mas não é qualquer um que vai trabalhar menos e ganhar mais. É aqueles que confiam no Senhor vão ficar guardados como eu fiquei, e as coisas vão se realizar assim, ó. Porque o Senhor vai entregar enquanto o Senhor concede. Em Filipenses diz que Ele coloca o desejo no coração e é Ele quem realiza.
Não é para eu chegar aqui e falar, eu fiquei aqui até 4 da manhã, irmãos. Então, porque eu fiquei, olha o sacrifício que eu fiz. Eu não fiz sacrifício nenhum. Quem fez sacrifício foi Jesus. A gente tem uma mania de fazer uma visita para um ali, orar, ele ser curado, e a gente falar, olha, eu orei, pastor, ele foi curado. Você fez a tua obrigação. O que você fez mais do que a tua obrigação? Curar os enfermos, libertar aqueles que estão com demônio, amar aquele necessitado. Isso é a nossa obrigação. O sobrenatural, os anjos chegar e libertar, curar, a perna começar a se mexer, a pessoa ela levantar e andar, porque o resto as pessoas naturais fazem. Nós fomos chamados para fazer o sobrenatural, porque os anjos do Senhor estão para servir a nós, os santos, estão à nossa disposição quando dormimos, quando descansamos no Senhor. Agora, descansar não é ter preguiça. Descansar é trabalhar, mas esperando no Senhor, sem ansiedade. Ainda é neste tempo que é comemorado a festa de Chanucá. Os judeus comemoram a festa de Chanucá. O que é a festa de Chanucá? É a festa onde os judeus comemoram a retomada que eles tiveram do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém estava tomado pelo rei da Síria, a ponto do rei da Síria sacrificar no altar do Senhor um porco, um animal que os judeus consideram impuro. O rei foi lá e sacrificou um porco, mas se levantou alguns leais, alguns fiéis. Eles se levantaram, uma família se levantaram e eles foram guerrear contra este rei, para tomar o templo do Senhor, os macabeus, a família dos macabeus. E eles, com poucas pessoas, dentro deste mês, com a confiança depositada no Senhor, eles retomaram Jerusalém, eles retomaram o templo, e ali reacenderam novamente o candelabro, o altar. Eles encontraram ali um pouquinho de azeite, que estava escondido, mas esse pouquinho de azeite dava simplesmente para um dia. E se você é conhecedor da palavra, você sabe que o azeite tem que estar sempre nas nossas vidas, porque a chama tem que estar acesa continuamente, não podia se apagar este azeite. Então eles ficaram na dúvida, vamos acender, porque ele vai durar só um dia, amanhã vai acabar, e nós não temos o azeite. E não é só ir na esquina e comprar azeite. O azeite precisava passar por um processo de fabricação, que o livro de Êxodo explica, e esse processo dura aí 7, 8 dias. Eles precisavam fabricar esse azeite, mas pela fé, acreditando que o Senhor iria providenciar o azeite, eles acenderam, e quando acenderam aquele azeite e chegaram no dia seguinte, aquela vela continuava acesa. O azeite começou a se multiplicar. O azeite se multiplicou para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo dia. O azeite se multiplicou até o 8º dia, quando o azeite que eles estavam fazendo ficou pronto. Ou seja, é um mês, quando depositada a confiança no Senhor, a multiplicação no pouco que colocamos na mão de Deus. É nesse mês que colocamos o pouquinho que temos, o pouquinho de conhecimento nas mãos do Senhor, a esperança no Senhor, e esse pouquinho, ele é multiplicado de maneira abundante, a durar até 8 dias. 8 vezes mais foi a multiplicação daquele azeite. Se você tem um pouquinho de fé, o Senhor vai lhe acrescentar 8 vezes mais ainda esse mês. Se você tem um pouquinho de esperança, o Senhor vai multiplicar esse pouquinho de esperança 8 vezes mais ainda este mês. Coloca um pouquinho mais de retorno para mim aqui, que eu não estou ouvindo nada. Que agora que começou a esquentar. É um mês de vitória sobre os nossos inimigos, os macabeus, a família dos macabeus, era uma família só, eles se reuniram, a família se reuniu, é mês de você reunir a tua família, recompor os projetos e os sonhos da sua família. Quais são os projetos e sonhos que o inimigo tinha roubado? Nós falávamos muito de sonho no mês de agosto, mas a atmosfera para se falar de sonho é esse mês de Kislev. Foi exatamente neste mês de Kislev que chegou
para Neemias a notícia. Algumas pessoas trouxeram uma notícia terrível para Neemias. Olha, os teus irmãos lá em Jerusalém, os muros estão quebrados, as casas estão em ruínas, o templo está em ruína, está tudo ruim lá. E Neemias se abateu com aquela notícia. Em Neemias capítulo 1, versículo 1, diz exatamente isso. Que Neemias, nesse mês de Quisleu, ele recebe esta notícia. Mas logo que ele recebe a notícia, ele lembra do sonho que ele tinha, de reconstruir aqueles muros e de dar esperança para aquele povo. Notícias ruins aparecerão essa semana para você. E saiba que Deus, Ele vai agir como agiu em Neemias. Pessoas já chegarão ao seu lado, contarão notícias ruins. E quando Neemias absorveu aquela notícia ruim, falou, eu vou reconstruir esses muros. Neemias falou com o rei providenciou cartas, autorizando a ele ter árvores, construtores, engenheiros, para ele sair da terra que ele era mordomo, e ele restaurar todo o seu povo em Jerusalém. Da mesma forma que a notícia ruim chegar na sua casa, Deus já mandou os anjos com as cartas liberando, Ele é o nosso rei, cartas liberando lugares para você ir, lugares, advogados para te salvar, construtores para te salvar, financiadores para te financiar. O Senhor está providenciando tudo isso, e quando a notícia ruim chegar, é porque você será o anjo para essas pessoas que estão perdidas. O Senhor dará livramento a elas através da sua vida, em nome de Jesus. Eu fui na casa do pastor Marcos Paulo ontem e vi um teto, um forro parecendo que estava caindo. E eu entrei naquele forro, eu entrei naquela casa, casa linda, e ele reformando, indo para lá e para cá. Mas quando eu olhei para aquele forro, o Senhor falou para mim, aí esse forro é teu, cara. Falei, o que? Isso é a casa dele, problema dele. Ele falou, o problema dele? O problema dele é teu problema. Você não mandou fazer a parede lá na igreja, lá, ele fez em um dia. Você conhece o caminho, eu te mostrei o caminho. Por que eu te mostrei o caminho? De lá mesmo liguei para o irmão Wilton. Foi o que fez as paredes. Vai lá na casa do pastor Marcos Paulo. Não vamos deixar o nosso pastor ficar com aquele forro daquele jeito, não. E o Wilton falou, pastor, vamos arrumar uns homens, a gente vai lá. Vamos fazer o seguinte, não vamos remendar, não, vamos colocar tudo para baixo, fazer tudo novo. Deus vai mandar pessoas na sua casa para ver a desgraça que está lá. São anjos do Senhor entrando na sua casa, olhando as rachaduras e falando, aquela ali deixa comigo. Aquele filho ali com câncer, deixa comigo que eu vou lá curar ele. Aquela parede ali caindo, deixa comigo. É isso que Deus fez com a família de Deus, é dessa forma. Pessoas vão entrar na sua casa, não é para olho gordo não, são anjos do Senhor para suprir a tua necessidade nesse mês de Quisleu. É o que estamos vendo aqui, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Nesse mês de Quisleu ainda, é um mês regido pela tribo de Benjamim, que eu me empolgo fugir tudo aqui do meu roteiro. Tribo de Benjamim, uma tribo especialista em arco e flecha. Conclusão do Marcos Paulo, vamos fazer o forro dele lá. A gente vai precisar de 3 homens um dia lá para botar o forro no chão lá, para a Roberta não ficar sofrendo. Tem mulher aqui que gosta de ficar com construção em casa, levanta a mão e fala, eu adoro, glória a Deus. Não tem, não é? Então, a gente quer fazer em tempo recorde, igual foi essa parede aí. Arrancou o velho e pôs o novo. Da mesma forma que nós vamos arrancar o velho e pôr o novo, vai acontecer isso na tua vida também, em nome de Jesus. Vamos arrancar o velho e pôr o novo, em nome de Jesus. Tribo de Benjamim, tribo guerreira. Era uma tribo dotada no arco e flecha. Arco e flecha, eu coloquei aqui, eu pedi para colocarem aqui em cima da hora, aqui um arco e flecha. Arco e flecha, o guerreiro dotado do arco e da flecha, ele tem uma habilidade especial na mão esquerda. É a mão esquerda que ele segura, que ele mira.
E por conta disso, na batalha, a tribo de Benjamim, ela confundia os inimigos. Porque quando os inimigos chegavam bem perto, que o arco e a flecha não era mais utilizada, então eles iam guerrear, mas eles guerreavam com a mão esquerda. Então o inimigo vinha de uma maneira natural para atingir um destro, e eles iam com a mão esquerda, e eles acabavam com os inimigos. E é essa tribo que o Senhor nos colocou para estar debaixo desta unção neste tempo. O Senhor vai confundir os nossos inimigos. É isso aí. Olha a unção que Jacó, pai de Benjamim, entregou para ele. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Eita! Sabe o que é isso? É lobo que despedaça. Não é lobo, aquele lobo no meio das ovelhas, não, que parece que é lobo, não. É esperto igual lobo. Ele estuda a presa, e ele pega a presa. É debaixo desta unção, agilidade. Estamos debaixo de uma atmosfera de agilidade. Um dos nossos maiores inimigos deste tempo é a parcimônia. É fazer a coisa não empregando tanta energia. Vamos fazer devagarzinho, vamos ver como é que... Não é devagarzinho. Não é com pressa. É no tempo certo. É na hora certa. É no momento certo, é com o profissional certo, é com o médico certo, é com o pastor certo, é com o louvor certo, é na hora certa. O Senhor não chega atrasado. A palavra que chegou é agora, porque é agora que Ele quer fazer alguma coisa. É nesse momento que Ele quer fazer alguma coisa. Por isso o lobo que despedaçar a preguiça. A preguiça é outro mal que nós precisamos exterminar do nosso meio. Ficar dormindo ou preguiçoso, não tem que dormir, eu tenho que trabalhar. Não em demasia, mas eu tenho que trabalhar moderadamente. É um mês que nós precisamos entender o que é moderado. Eu tenho horas para trabalhar de dia, hora para descansar à noite, estar com a minha família à noite. Eu preciso saber usar o celular, saber usar a tecnologia a meu favor. Eu preciso saber usar os recursos que Deus tem colocado na minha mão. Porque se eu não usar os recursos que Deus colocou na minha mão, Deus pode dar para o Luan, para ele usar. É o Luan que está ali ou não? É o Felipe. Deus pode dar para o Felipe de la Vega. Se o Senhor me entregou uma porção, Ele tem uma justa porção para mim, meu amado, para eu viver bem com a minha família. Mas Ele enviou na casa do Marcos Paulo e me mostrou um negócio lá que tocou meu coração. Se eu fecho meu coração, aquele a mais que Ele entregou para mim, que não era para mim, era para eu ajudar Ele. Se eu não faço isso, Ele arranca de mim. E Ele entrega para o Felipe de la Vega. Você quer alguma coisinha aí, Felipe? Amém, recebe. Deus entregou alguma coisa na sua mão, é para girar. É para comprar, para vender. É para multiplicar. O reino de Deus é um reino de multiplicação. O reino de Deus é um reino de multiplicação, tanto que na parábola dos talentos, o que acontece? O Senhor vem e entrega 5 para um, 3 para o outro, e para o outro dá um só. 5, acho que 2 e 1, sei lá. Sei que para um ele dá bastante, que tinha muita capacidade. E o cara tinha mesmo e multiplicou aquilo lá. O que estava ali no meio, ele não tinha muita capacidade, mas sabe o que ele fez? Ele copiou aquele que multiplicou muito. Quando a Fátima Ramos começou a vender nhoque, pô, ela está faturando muito no nhoque, eu estou com recurso aqui, eu vou vender nhoque também. Que teve a época do nhoque, não teve, Fátima? Eu vou fazer também e multiplico também. Agora tem o medroso que pegou e não multiplicou. Esse não serve para o reino de Deus. Tem que multiplicar, tem que girar. O amor que Deus colocou no teu coração tem que girar, filhão. Deus te deu o talento para você pintar. Olha aí uma paredona para você pintar aí. Deus te deu um talento com a elétrica. O irmão Silvio fez a elétrica. Gostei dele, que ele fez a elétrica ali. Eu falei, Silvio, quanto que eu te devo? Ele falou, pastor, quanto você puder dar. Maravilha.
Ele não fez por dinheiro. Ele simplesmente fez. O que veio foi lucro. Olha que coração. Hoje já foi pregar na igreja do pastor Almir, está todo feliz, aí ganhou até caneca com o nome dele e tudo mais. É o Senhor quem providencia alegria no coração. Imagina esse homem trabalhando amanhã, vai dar muito fruto. Olha o que diz Apocalipse capítulo 7, sobre as tribos de Israel. Por que se você está achando que está acabando o mundo, que vai vir uma desgraceira danada? Não vai vir desgraceira nenhuma. Acabar o mundo, gente, é entrarmos na grande tribulação, 3 anos e meio de tranquilidade, 3 anos e meio de perrengue. Depois Jesus veio, novos céus, nova terra, e a gente vai reinar com Ele. É só maravilha, meu. Não tem essa de ficar, está acabando o mundo, não vou fazer mais nada. Vou fazer muito ainda. Vai vir amanhã, vai vir depois de amanhã, depois, enquanto eu tiver saúde, eu vou estar aqui fazendo. Apocalipse capítulo 7 fala das 12 tribos de Israel que vão vir para evangelizar na grande tribulação. E tem uma interpretação aqui de um autor de um livro que ele chama Aprínguios de Beja. Sei lá como é que é a pronúncia. Ele lista de forma essa sequência. Ele fala de Judá, que é a tribo número 1, até Benjamim, onde Judá significa confissão ou louvor. E é colocado em primeiro lugar, porque antes da confissão, ninguém alcança as boas obras. A menos que renunciemos ao mal, através da confissão, não seremos moldados por essas obras de justiça. Rubem, já logo o segundo filho, e eu já falei sobre isso aqui, na verdade Rubem foi o primogênito, mas perdeu a primogenitura passou para Judá, neste caso, e depois foi para Efraim, filho de José. Tem mensagens no YouTube, você pode assistir lá. Mas o número 2, Rubem, significa eis o filho, e Rubem vem depois de Judá, já que após o início da divina confissão, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É isso que estamos falando aqui. Começa com confissão. Eu confesso, eu não confiei que o Senhor poderia fazer. Ele me pôs de cama para Ele mostrar que Ele podia fazer. Aleluia, coisa nenhuma. Eu queria estar aqui confiando no Senhor, desfrutando, vindo aqui, sentando, comendo uma pizza, vendo o pessoal trabalhar e voltando para casa tranquilo. Mas não, eu ia querer subir no andaime. Eu ia querer resolver problemas que não era para eu resolver. Deus está livrando você de muita coisa essa semana, fechando portas em muitos lugares, porque você ainda não confia nele. Você diz que confia, mas você é simplesmente um crente, como eu fui, que prega a palavra, mas não consegue viver. Aí Deus tem que colocar na cama para falar, deixa que eu faço, filhão. Pô, é comigo o negócio. Deus tem fechado corações de muitas pessoas, por quê? Porque é Ele que está fechando. Porque o coração do rei está nas mãos de Deus. Por que a gente quer ficar abrindo o coração dos outros? Canda, a tua noiva, ela vai chegar aí, com certeza. Deus está liberando lá aquele sujeito lá que está retendo o visto dela naquele momento crucial no país lá que você falou para mim já. Mas o Senhor está mandando o anjo lá agora liberar. E Ele está mandando eu falar para você, fica frio, meu. Confia no Senhor. Ela vai chegar esplendorosa aqui no tempo certo. Então guarda teu coração para ela. Não vai fazer igual a Abraão, não. Deixa eu terminar aqui. A lista termina então, começa em Judá e termina em Benjamim, uma vez que aqueles que no juízo futuro estarão à destra de Cristo, o eterno Rei. Benjamim é mencionado em último lugar. Por quê? Porque Benjamim significa filho da mão direita.
filho da mão direita, por quê? Porque Benjamim era o filho mais novo da mulher que ele mais amava, Raquel. Benjamim significa a chegada da alegria na vida dele. É o filho da minha mão direita, a mão da força. É o último, presta atenção agora. Ele está no final da lista, por quê? Pois quando o último inimigo aparecer a nós, a saber, quem é a morte, e esse inimigo for destruído, a alegria da herança eterna será dada aos eleitos. Cada um dos fiéis será legitimamente chamado, filho da mão direita. Nós vamos ser chamados filhos da felicidade de Deus. Olha o mês, a atmosfera que estamos vivendo. Toda a congregação da igreja sobre a qual cantamos, à tua direita, olha aqui, à tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo, a noiva, nós, quando nos tornarmos a esposa do rei. Hoje somos noiva, mas quando ele vier nos buscar, vamos ser filhos de Deus. Filhos da felicidade, da alegria de Deus. E esposa de Jesus, rainhas adornadas de ouro finíssimo. Esse é o nosso destino. Em suma, todos nós começamos pela confissão do pecado. Com confissão e louvor, e estamos todos destinados, como fala em Romanos capítulo 8, versículo 29, somos predestinados a ser como filhos de Deus, predestinados a ser como Benjamim, filhos da mão direita. Sabe quem era da tribo de Benjamim? Paulo, o apóstolo Paulo. E você mora na cidade de São Paulo. Sabe quem foi da tribo de Benjamim? Saul, o primeiro rei de Israel, era da tribo de Benjamim. É tempo de nós entendermos o significado de sermos flecha. Nós sermos a flecha no arco, nas mãos de Deus. Nós precisamos entender, e tem um texto que fala sobre isso, lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, que diz assim: e Eliseu, o profeta Eliseu, estava doente, da enfermidade de que morreu, ou seja, ele ia morrer mesmo. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma uma. Ou seja, ele estava falando, está vindo um exército contra mim, e o profeta ainda morrendo. Pastora Marli, não importa. Aderaldo, dá só um tempinho aí, que eu preciso falar agora uma coisa para ela. Pastora Marli, não importa o tempo que você está vivendo. As pessoas chegarão para você chorando dessa forma. Mas Deus te fez para fazer isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Aderaldo, fala rapidinho agora o que você está falando e vai embora. Olha como o rei enxergava o profeta. Olha a reverência. Meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Ele considerava como uma autoridade. Quando você considera uma autoridade de Deus, autoridade sobre a tua vida, você tem aquele guarda-chuva sobre a tua vida. Você vai em busca de uma palavra. Ninguém vem à igreja para ficar batendo papo. Você veio aqui porque você quer uma palavra do Deus que está ali segurando o arco e vai colocar você ali como uma flecha que vai longe. É tempo de agilidade, é tempo de ir longe. Não é tempo de dar aquele... Não, é tempo de ir longe. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco.
Olha aqui, o profeta só manda, não tem que, por favor, põe a mão sobre o arco. Por favor, pegue um carneiro do Gideão. Não, pegue o carneiro do Gideão. Porque o Senhor vai fazer você prosperar tanto, que isso aí vai ser 1%, que Ele vai ficar te dando todos os meses. E isso é a palavra do profeta, saindo da boca do altar do Senhor, que não volta vazia. Então disse o rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E ele pôs a mão sobre o arco. E Eliseu então pôs as suas mãos sobre as do rei. A importância da imposição de mãos. Ele pegou o arco. Eliseu pegou a mão esquerda e pôs mão esquerda com mão esquerda. Ajustou a mira. O profeta ajusta a mira. O Senhor me colocou na cama só para falar isso para você, meu amado. É Ele quem abate, é Ele quem levanta. Eu não sei o tempo que você está agora, a dificuldade que você está no casamento, na tua vida emocional, você menina que perdeu o namorado. Você menino que está aí sem ter esperança, não sabe o que vai fazer amanhã, não sabe como é que vai ser a faculdade, não sabe como é que vai ser. Você pode não saber, mas tem alguém segurando o arco que está acertando a mira. Ele vai te lançar para o lugar certo. Confia no Senhor, no vestibular que você vai fazer. Vai dar certo em nome de Jesus. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu as suas mãos sobre as do rei. Não é só o profeta que faz, não. Ele põe a mão aonde você põe a mão. Você tem que fazer também. E disse, abre a janela para o oriente. A direção. Qual é a direção? E ele abriu, então disse Eliseu, atira. Agora, por favor, você atire. Não, não tem esse, por favor, agora você atire. Aqui eles estavam no meio de uma guerra. Ele ia lançar uma flecha que ia vencer uma guerra. E muitas vezes você está aqui machucado emocionalmente, você quer que o profeta chegue a você e fale, por favor, por obséquio, você poderia deixar eu colocar a mão na sua cabeça? Toma atento, a coisa é violenta. O reino de Deus é tomado à força. É com esforço. E ele atirou. E então o profeta disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir, até os exterminar. É um tempo, estamos falando de flecha, num tempo de agilidade, numa atmosfera de confiança no Senhor, que está mirando no alvo, e você vai ter que lançar a flecha. É você que lança. É você que, não foi o profeta que lançou, a mão estava só na mira, mas você que puxa. Qual é a distância que vai a tua flecha? Você quer ir para onde? Você quer ir de Guaianazes para onde? Qual a nação que você está pretendendo ir? Mira para lá. Hoje nós vamos fazer esse ato. Você vai mirar para lá. E você vai atirar. Ah, comprei uma passagem no escuro. Como no escuro? Estamos no mês da luz, da multiplicação da luz. Festa de Chanucá, festa das luzes. Havia trevas, o Senhor multiplicou o azeite que dava luz. Tem revelação nessa passagem que vocês compraram. Tem segredo escondido que a gente não está vendo, mas nesse mês o Senhor vai revelar a nós. É disso que estamos falando, um mês incrível, uma atmosfera incrível. Mês de 13º salário, flecha na mão, arco puxado, o profeta mirando, investimento em todo lugar. Oh, vamos para cima. Que eu falei, e atirou a flecha do livramento. Disse mais, toma as outras flechas que você tem aí. E ele então, o rei todo empolgado, então ele tomou as flechas. Então disse o rei ao rei de Israel, fere a terra. Ou seja, era para ele pegar o arco e jogar na terra. E ele feriu-a 3 vezes e cessou.
não é tempo de cessar. O projeto começou, é para terminar. É tempo de terminar projetos e sonhos. O Senhor vai multiplicar o azeite até terminar. Até você terminar de fazer. O Senhor vai multiplicar a unção até você terminar de fazer o que você tem que fazer nesse tempo. O Senhor vai multiplicar os recursos, a energia, onde você trabalha. A empresa não vai fechar enquanto você estiver lá. O emprego não vai parar de vir. Aí proposta de emprego, você não sabe por quê. Porque você está confiando no Senhor. E Ele está te enviando. Então atira, filhão. Oh! Você não entendeu nada, ainda nem eu. Não sei o desfecho da palavra. Atirar para onde, para quê, eu não sei. Sei lá. Deus vai falar aqui com a gente. Então o homem de Deus se indignou porque ele só feriu a terra 3 vezes. E falou, eu estou aqui morrendo. E eu teria feito muito melhor que você. Por que você está com essa parcimônia, com essa preguiça? Empregando pouco, investindo pouco. É para fazer o melhor. É para fazer com tudo. É para fazer com toda a força. É para fazer com toda a energia. Deveria ter feito com todas as flechas. E ele disse, se você tivesse ferido 5 ou 6 vezes, então você feriria os assírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirá os sírios. Ou seja, ele não ia ter uma vitória completa, porque ele economizou as flechas que estavam nas suas aljavas. O que são flechas na aljava? Salmo 127 diz que os filhos da mocidade são flechas na aljava do valente. Quem tem muito filho, ele está feliz da vida. Porque ele sai tirando, manda um lá para a Europa, manda outro para os Estados Unidos, manda outro para Guaianás. E ele sai, depois ele fica só aqui colhendo aqui a oferta do filho da Europa, a oferta em euros, a oferta em... E os filhos espirituais, então, meus amados, Deus falou comigo nesse sentido aqui, vai atirar os filhos, mas não joga fora eles não. Envia comissão, a flecha tem que ir com objetivo, ela tem que atingir o alvo, ela tem que cair na terra, ela caindo na terra, ela vai dar muito fruto. Quais são as flechas que Deus tem colocado na tua mão? O teu talento é flecha na tua mão. Os teus amigos, os teus pastores, os teus obreiros, os teus músicos, os teus filhos, os teus sobrinhos. É tudo flecha na mão do valente. E quem é o valente que está usando eles? A maconha, a pornografia, a preguiça, a insensatez. Mas Deus vai nos dar luz neste tempo. E vai dar essa flecha na tua mão. Deus vai devolver os teus filhos à casa dele este mês. E você vai poder enviá-los aonde o Senhor colocar a mira. Isso é para aqueles que creem, para aqueles que recebem a palavra profética. Deus quer nos dar a vitória completa. É um mês de sonhos, de realização de sonhos e de visão. Assim como aconteceu com Neemias. Neemias viu a notícia ruim. Talvez você tenha uma notícia ruim aqui, Deus está pedindo para eu falar isso aqui. Você não pode ter filhos. Você recebeu essa notícia há pouco tempo. Mas debaixo da confiança do Senhor, o Senhor vai abrir a madre da tua mulher. Vai para cima, filho. É uma estação de multiplicação. É a estação de sonhos realizados, como aconteceu com Neemias. É uma estação de agilidade da tribo de Benjamim. É uma estação de rapidez, de confiança, de extermínio. Olha o significado do nome agora, Kislev, em hebraico. A primeira letra significa kaf, que é cobrir, abrir ou permitir. Vocês conseguiram colocar? Conseguiram, essa turma é linda. Só não conseguimos colocar ali aqueles quadradinhos, é a letra em hebraico. Kaf significa cobrir, abrir, permitir. Deus vai nos cobrir.
Deus vai abrir as portas, Deus vai permitir, Ele vai fechar algumas e vai abrir outras. A segunda letra de Kislev em hebraico, esse Samek, significa que suporte, ajuda, apoio. Ele vai ser o nosso suporte, Ele vai ser a nossa coluna. Essa letra, o desenho dela é como se fosse um escudo, ou uma torre, uma coluna de sustentação. Ele é a nossa torre forte. Por que nós estudamos isso? Porque o Senhor escreveu a Bíblia, o Velho Testamento, em hebraico, porque em hebraico cada letra tem um significado. Cada letra tem um significado, por isso ele escreveu em hebraico, não foi em português. Lamed significa o quê? Controle. Ele tem o controle, ele tem a autoridade, ele é o apóstolo da igreja dele. A língua do profético que dá a direção, está aqui expressa nesse Lamed. E a última letra eu não tinha entendido até que hoje eu fui dar mais uma lida nisso. Um homem eu prego, aí Deus revelou para mim, falou, esse homem eu prego é meu filho, que eu mandei aí. Jesus pregado na cruz do Calvário é exatamente o que nos garante esses outros três significados. Se eu estou com Jesus, como está escrito em Coríntios, se eu estou com Jesus, em Jesus são todas as promessas e todos os amém, é nele, foi através de um homem na cruz, com um prego cravado na cruz, que o meu pecado ficou lá, a minha desgraça ficou lá, e eu posso acreditar que ele é o meu suporte. Ele controla a minha vida, Ele abre porta, Ele fecha a porta. O Senhor sustenta os que caem e levanta todos os abatidos. E por isso eu te convido esta noite aqui, meu amor, e aqui eu concluo a minha palavra. Eu convido você a fazer uma oração comigo, uma declaração que eu escrevi, baseada em Salmos 125, Salmos 126 e 2 Crônicas 20:20. Mas essa oração, ela tem validade para quem? Para quem é filho, filho de Deus. Para quem vai vir no seminário de paternidade sexta-feira. Meus amados, o pastor Clodoaldo vai vir nesse seminário explicar para nós simplesmente os benefícios que temos em ser filhos de Deus. Mas de uma forma que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Não vai. O Senhor vai te dar uma autoridade de filho. Sabe aquele amor que você já sentiu por Jesus? Nós vamos voltar nesse primeiro amor. Deus preparou esse ano para isso. Deus está botando ordem, bagunçou tudo. Porque Ele escreve certo no meio da bagunça. No meio da bagunça Ele falou, não perdi nada do controle. Ele já falou que teria o que aconteceu essa semana, assassinato lá naquele supermercado, tufão, tsunamis nas Filipinas, bagunça nas eleições americanas. As nossas eleições, a semana que vem, meus amados, nós temos uma responsabilidade a semana que vem. A informação está para você, disponível. Você tem que votar em alguém que pelo menos, se está mentindo, ele que fique com a mentira dele. Mas não vai perseguir os nossos direitos como cristãos. Todo dia muitos cristãos são mortos no mundo por perseguição. E a gente não fica nem sabendo. E a Bíblia diz que aconteceria isso no final dos tempos. Mas a igreja de Jesus pode lutar contra isso ainda votando certo, meu amado. Nos restou 2 candidatos aí que ficou esses 2 fazer o quê? Mas entre os 2 você precisa saber qual é o que fere menos os princípios da palavra.
Os últimos anos, quando um determinado partido tomou conta, foi no mesmo mês que nós começamos a ser perseguidos aqui, pagamos multa atrás de multa aqui, meus amados. Perseguição mesmo. Fizemos até essa rampa aqui, ó, que nem a pastora Marli quer subir nela. Eu prefiro a escada. Mas tivemos que fazer, porque não votamos direito. Precisamos ter sabedoria. Você é filho de Deus. Ou não é filho de Deus? Porque tudo que nós pregamos aqui é para quem já cravou na cruz os seus pecados. E em João capítulo 1, versículo 12, diz que nós precisamos entregar a vida para Jesus. O que é entregar a vida para Jesus? É confessar: o Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Ah, mas quantas vezes eu posso fazer isso? Você só precisa fazer uma, mas se quiser fazer mais de uma, pode fazer. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos receberem Jesus, aqueles que acreditarem no nome de Jesus, vão receber o poder de serem feitos filhos de Deus. Não importa a tua situação, não importa. Você acreditou, confessou com a boca: eu acredito em Jesus. Você recebe um poder para se tornar filho. E ter o benefício, e entrar no seminário sexta-feira, e entrar no seminário sábado. Tem alguém aqui que quer se tornar filho de Deus? Tem alguém que está nos assistindo agora, que quer se tornar filho de Deus e fazer esta oração conosco? Eu quero que você coloque a mão no teu coração, porque eu quero orar com você. E aí depois nós vamos fazer a nossa proclamação de filho. Eu quero ter certeza que você é filho. E por que colocar a mão no coração? Porque eu quero saber se eu estou orando com alguém ou não. Simplesmente assim. Nós vamos orar, nós temos uma pessoa, duas pessoas com a mão no coração. Todos nós vamos orar juntos então. Ok? Então todos nós vamos repetir esta oração. Diga assim comigo: Pai de amor. Pai de amor, Eu confesso Jesus como Senhor e e Salvador da minha vida. E hoje eu me torno filho de Deus. E eu recebo todo o direito que a sua palavra me diz. E tudo que eu ouvi hoje, e não entendi muita coisa, mas me parece boa coisa. Eu quero atirar para o lugar certo. Eu quero fazer a coisa certa. Eu quero andar no caminho certo. Por isso eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir de hoje eu serei feito filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você mandasse um WhatsApp para o número da nossa igreja, 2557-1541. Não sei se já tem a nova arte para colocar aqui na nova dimensão, mas como não temos ainda, então você pode vir no final do culto aqui falar com o pastor Márcio. O pastor Márcio vai estar aqui. Por que é importante isso? Porque eu tenho um presente para você. Eu quero dar um livro para você que fez essa oração pela primeira vez. Um livro meu, 11 passos para a sua liberdade espiritual. Eu quero entregar esse livro para você. E para isso então o pastor Márcio vai estar aqui aguardando você, para você receber este presente. E agora nós vamos fazer a nossa oração, a nossa declaração desse mês de Kislev, de Kisleu. Eu convido você a ficar em pé. No término da nossa oração, nós vamos cantar. Qual é a música? Glória a Deus. Nós vamos cantar uma canção e você canta, e a gente vai embora para casa viver as maravilhas dessa semana.
Lembrando que quarta-feira temos quarta profética, quarta de palavra profética aqui na igreja. Você que pode vir, vamos estar abordando sobre este tema. Agora presta atenção então, na medida que eu for falando a oração, você vai declarando com a sua mão para cima, a sua mão de guerreiro, de valente. Quem tem mão de guerreiro e de valente? Assim é mão parcimônia. O que é parcimônia? É não empregar com toda a força. Mão de valente. Sabe quando chamam para uma entrevista, quando você levanta a mão assim, que ele fala que aquele ali é disposto. Quando faz assim, aquele ali é preguiçoso. Ele está encostando o braço aqui para não fazer tanta força. Eu não quero ele não. Que os anjos do Senhor distribuam, aponte o alvo da flecha na medida da tua energia, da tua força, da tua fé, agora em nome de Jesus. Portas vão se abrir agora em nome de Jesus, outras vão fechar, a doença vai ter que correr. Levanta bem alto e fala assim: Pai de amor, eu ouvi a tua palavra, e por conta da tua palavra, eu estou seguro. Você está me ouvindo aí ou não? Não. Coloca o meu microfone no retorno dela, no retorno da pastora Priscila, porque ela não consegue me ouvir, não consegue repetir. Vamos deixar ela surda. Está ouvindo agora? Agora chegou, glória a Deus, fala. E por esse motivo, sendo filho de Deus, eu vou proclamar, eu vou tomar posse da sua palavra. E nós somos o povo que confiamos no Senhor. E somos como o monte de Sião. E não nos abalamos. Mas permanecemos para sempre. Assim como estão os montes em volta de Jerusalém. Sabemos que o Senhor está em nossa volta, desde agora e para sempre. E hoje estamos como um povo que saiu de um cativeiro, cheio de sonhos a realizar. Por isso a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de esperança. E ouviremos até comentários dos nossos inimigos, dizendo: grandes coisas fez o Senhor a estes. É isto mesmo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas o Senhor falou a nós esta noite. E por isso estamos alegres. E entendemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão nós trabalharemos. Mas o Senhor guardará a cidade. É o Senhor que é o meu refúgio, que é a minha fortaleza. Vai ser inútil eu levantar de madrugada, eu repousar tarde, eu comer o pão de dores, porque nós somos o povo que cremos que teremos um sono restaurador, profundo e cheio de sonhos e criatividades que o Senhor nos revelará neste tempo, nessa estação, e como flechas na mão de um homem poderoso, assim eu sou. Eu declaro que eu sou em tuas mãos, meu Pai. E por fim, eu declaro que a minha confiança está depositada no Senhor, e por isso estou seguro e acreditando na palavra
na palavra que ouvi da boca do que profeta, eu ouvi da boca do eu profeta, vou prosperar eu vou prosperar nesta nova nesta estação nova estação com Jesus. com Jesus. E em nome de Jesus. E em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Amém. Que o amor de Deus e a graça poderosa de Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todo este povo apostólico, que esteja com todos eles, não só hoje, mas para todo o sempre, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Eu os envio para colher aonde não foi semeado, eu os envio para desbravar uma terra nova, junto com o Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, não só hoje, mas para todos sempre.